Tem vezes que Deus ele vai falar com a gente, mas a gente vai acreditar que é apenas uma voz da nossa cabeça. E, gente, de verdade, raramente é uma voz da nossa cabeça quando a gente para e fala, será que foi Deus que falou? E eu já contei aqui pra vocês que uma vez eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando comigo, que ele tava falando de um relacionamento, enfim, tem um vídeo aqui sobre isso pra quem não viu. Mas eu vejo assim que Deus ele vai falando com a gente de uma maneira muito sutil e muito simples que muitas vezes a gente olha e fala, será que foi Deus mesmo? Será que isso daqui não veio da minha cabeça? Será que eu tô vendo coisa? Mas quando a gente pede confirmação pro Espírito Santo, ele vai nos confirmando se realmente é Deus ou não. Enfim, esses dias eu tava pensando em treinar. Eu gosto muito de treinar todos os dias, assim, fazer exercício físico. Só que na academia que eu vou, eu preciso agendar a minha aula, porque é como se fosse um treino em grupo. Então, tem vários horários durante o dia. Eu peguei, escolhi um horário, agendei. Só que no decorrer do dia eu fui vendo que eu ia chegar muito atrasada. Então, eu desmarquei e pensei assim: eu vou agendar para mais tarde, porque talvez eu consiga um horário, ou talvez eu chegue lá na academia e tenha um horário para eu fazer, porque às vezes isso acontece. Então, eu falei assim: talvez eu treine mais tarde. Enfim, chegou lá para umas 7h30 da noite, 7h30 não, acho que foi um pouquinho antes, não lembro até do horário para vocês terem uma noção. Eu tava me arrumando pra ir pra academia, devia de ser assim umas 7 horas, e eu ouvi uma voz falando assim pra mim, não vai. Aí eu falei assim, como assim não vai? Eu não tô fazendo nada de errado, eu estou indo malhar, assim, eu realmente preciso fazer exercício físico, eu realmente preciso cuidar da minha saúde. Pensei, por que essa voz tá falando pra eu não ir? Eu pensei assim, só pode ser algo da minha cabeça. Só que, gente, por que seria algo da minha cabeça, né? Se eu estava me arrumando para ir pra academia. Aí eu ainda virei pro Espírito Santo e falei assim, Espírito Santo, eu acho que foi a minha cabeça, que não foi você. Enfim, peguei e fui pra academia, porque eu pensei assim, realmente não tô fazendo nada de errado, isso daqui não é um pecado, não é nada, estou indo. Quando cheguei na academia, gente, não tinha o horário pra eu treinar. Eu tinha que fazer check-in por aplicativo, o aplicativo deu um erro, eu não consegui fazer o check-in na aula que estaria disponível. Enfim, deu tudo errado e eu não consegui treinar. E nesse dia ainda eu tava indo com a minha mãe, e a minha mãe tinha agendado direitinho. Então eu tive que ainda esperar a minha mãe terminar o treino dela pra ir embora, porque não compensava eu voltar pra minha casa pra depois buscar ela. E a sorte mesmo, a sorte, né, Deus, que eu tinha um devocional pra fazer, e esse devocional é online, então eu simplesmente sentei no meu carro pra esperar minha mãe terminar de fazer a aula dela e fiquei fazendo esse devocional, e no final das contas deu tudo certo.